Eu mantenho o controle da minha estabilidade emocional constantemente. Eu tenho maturidade suficiente para saber o que é certo ou errado, o que eu devo fazer ou não, as minhas responsabilidades e o peso das minhas ações. Minha inteligência emocional é elevadíssima. Minha estabilidade emocional é de alto nível. Eu consigo controlar minhas emoções, falas e atitudes com maestria. Eu sou absurdamente inteligente para entender qualquer tipo de situação, tudo que falo. Eu sei exatamente quando alguém está sendo sincero ou está mentindo. Eu consigo perceber facilmente as atitudes, comportamento, linguagem corporal, pensamentos e intenções de qualquer pessoa. É literalmente impossível tentar me enganar. Eu consigo ler mentes de qualquer pessoa com facilidade extrema. Eu consigo usar 100% da minha capacidade cerebral com maestria. Somente eu tenho esse direito. Eu simplesmente decido eu tenho estabilidade emocional. Eu simplesmente decido que eu tenho maturidade. Eu simplesmente decido que eu tenho inteligência emocional. Eu simplesmente decido que eu sou extremamente inteligente. Eu simplesmente decido que eu tenho controle das minhas emoções, ações, falas e atitudes. Eu simplesmente decido que eu consigo entender qualquer tipo de situação. Eu simplesmente decido que eu sei exatamente quem está mentindo ou falando a verdade. Eu simplesmente decido que consigo perceber facilmente as atitudes, comportamentos, linguagem corporal, pensamentos e intenções de todas as pessoas. Eu simplesmente decido que ninguém consegue me enganar. Eu simplesmente decido que eu consigo ler mentes. Eu simplesmente decido que eu consigo usar minha capacidade cerebral. Eu decreto que nenhuma negatividade chega até mim. Eu decreto que nenhum tipo de inveja, macumba ou coisas ruins relacionadas à espiritualidade me atinge. Eu decreto que sou protegida espiritualmente e por Deus contra qualquer tipo de coisa ruim. Eu decreto que tudo de ruim que for lançado contra mim é pouco 10 vezes pior para a pessoa que fez isso contra mim. Eu decreto que sou protegida pelos deuses, pela espiritualidade e por Deus contra todo tipo de ruindade. Minha capacidade intelectual é extremamente avançada. Meu nível de capacidade cerebral é abruptamente superior, me permitindo usar 100% de sua capacidade. Minha inteligência emocional e estabilidade emocional é constantemente controlada e elevadíssima enquanto eu mantenho o controle da minha estabilidade emocional constantemente. Eu tenho maturidade suficiente para saber o que é certo ou errado, o que eu devo fazer ou não, as minhas responsabilidades e o peso das minhas ações. Minha inteligência emocional é elevadíssima. Minha estabilidade emocional é de alto nível. Eu consigo controlar minhas emoções, falas e atitudes com maestria. Eu sou absurdamente inteligente para entender qualquer tipo de situação, tudo que falo. Eu sei exatamente quando alguém está sendo sincero ou está mentindo. Eu consigo perceber facilmente as atitudes, comportamento, linguagem corporal, pensamentos e intenções de qualquer pessoa. É literalmente impossível tentar me enganar. Eu consigo ler mentes de qualquer pessoa com facilidade extrema. Eu consigo usar 100% da minha capacidade cerebral com maestria. Somente eu tenho esse direito. Eu simplesmente decido eu tenho estabilidade emocional. Eu simplesmente decido que eu tenho maturidade. Eu simplesmente decido que eu tenho inteligência emocional. Eu simplesmente decido que eu sou extremamente inteligente. Eu simplesmente decido que eu tenho controle das minhas emoções, ações, falas e atitudes. Eu simplesmente decido que eu consigo entender qualquer tipo de situação. Eu simplesmente decido que eu sei exatamente quem está mentindo ou falando a verdade. Eu simplesmente decido que consigo perceber facilmente as atitudes, comportamentos, linguagem corporal, pensamentos e intenções de todas as pessoas. Eu simplesmente decido que ninguém consegue me enganar. Eu simplesmente decido que eu consigo ler mentes. Eu simplesmente decido que eu consigo usar minha capacidade cerebral. Eu decreto que nenhuma negatividade chega até mim. Eu decreto que nenhum tipo de inveja, macumba ou coisas ruins relacionadas à espiritualidade me atinge. Eu decreto que estou protegida espiritualmente e por Deus contra qualquer tipo de coisa ruim. Eu decreto que tudo de ruim que for lançado contra mim é pouco 10 vezes pior para a pessoa que fez isso contra mim. Eu decreto que sou protegida pelos deuses, pela espiritualidade e por Deus contra todo tipo de ruindade. Minha capacidade intelectual é extremamente avançada. Meu nível de capacidade cerebral é abruptamente superior, me permitindo usar 100% de sua capacidade. Minha inteligência emocional e estabilidade emocional é constantemente controlada e elevadíssima enquanto eu mantenho o controle da minha estabilidade emocional constantemente. Eu tenho maturidade suficiente para saber o que é certo ou errado, o que eu devo fazer ou não, as minhas responsabilidades e o peso das minhas ações. Minha inteligência emocional é elevadíssima. Minha estabilidade emocional é de alto nível. Eu consigo controlar minhas emoções, falas e atitudes com maestria. Eu sou absurdamente inteligente para entender qualquer tipo de situação, tudo que falo.
Eu sei exatamente quando alguém está sendo sincero ou está mentindo. Eu consigo perceber facilmente as atitudes, comportamentos, linguagem corporal, pensamentos e intenções de qualquer pessoa. É literalmente impossível tentar me enganar. Eu consigo ler a mente de qualquer pessoa com facilidade extrema. Eu consigo usar 100% da minha capacidade cerebral com maestria. Somente eu tenho esse direito. Eu simplesmente decido eu tenho estabilidade emocional. Eu simplesmente decido que eu tenho maturidade. Eu simplesmente decido que eu tenho inteligência emocional. Eu simplesmente decido que eu sou extremamente inteligente. Eu simplesmente decido que eu tenho controle das minhas emoções, ações, falas e atitudes. Eu simplesmente decido que eu consigo entender qualquer tipo de situação. Eu simplesmente decido que eu sei exatamente o que está mentindo ou falando a verdade. Eu simplesmente decido que consigo perceber facilmente as atitudes, comportamentos, linguagem corporal, pensamentos e intenções de todas as pessoas. Eu simplesmente decido que ninguém consegue me enganar. Eu simplesmente decido que eu consigo ler mente. Eu simplesmente decido que eu consigo usar minha capacidade cerebral. Eu decreto que nenhuma negatividade chega até mim. Eu decreto que nenhum tipo de inveja, macumba ou coisas ruins relacionadas à espiritualidade me atinge. Eu decreto que eu sou protegida espiritualmente e por Deus contra qualquer tipo de coisa ruim. Eu decreto que tudo de ruim que for lançado contra mim é 10 vezes pior para a pessoa que fez isso contra mim. Eu decreto que sou protegida pelos deuses, pela espiritualidade e por Deus contra todo tipo de ruindade. Minha capacidade intelectual é extremamente avançada. Meu nível de capacidade cerebral é abruptamente superior, me permitindo usar 100% de sua capacidade. Minha inteligência emocional e estabilidade emocional é constantemente controlada e elevadíssima, então eu mantenho o controle da minha estabilidade emocional constantemente. Eu tenho maturidade suficiente para saber o que é certo ou errado, o que eu devo fazer ou não, as minhas responsabilidades e o peso das minhas ações. Minha inteligência emocional é elevadíssima. Minha estabilidade emocional é de alto nível. Eu consigo controlar minhas emoções, falas e atitudes com maestria. Eu sou absurdamente inteligente para entender qualquer tipo de situação, tudo o que falam. Eu sei exatamente quando alguém está sendo sincero ou está mentindo. Eu consigo perceber facilmente as atitudes, comportamentos, linguagem corporal, pensamentos e intenções de qualquer pessoa. É literalmente impossível tentar me enganar. Eu consigo ler mentes de qualquer pessoa com facilidade extrema. Eu consigo usar 100% da minha capacidade cerebral com maestria. Somente eu tenho esse direito. Eu simplesmente decido eu tenho estabilidade emocional. Eu simplesmente decido que eu tenho maturidade. Eu simplesmente decido que eu tenho inteligência emocional. Eu simplesmente decido que eu sou extremamente inteligente. Eu simplesmente decido que eu tenho controle das minhas emoções, ações, falas e atitudes. Eu simplesmente decido que eu consigo entender qualquer tipo de situação. Eu simplesmente decido que eu sei exatamente quem está mentindo ou falando a verdade. Eu simplesmente decido que consigo perceber facilmente as atitudes, comportamentos, linguagem corporal, pensamentos e intenções de todas as pessoas. Eu simplesmente decido que ninguém consegue me enganar. Eu simplesmente decido que eu consigo ler mentes. Eu simplesmente decido que eu consigo usar minha capacidade cerebral. Eu decreto que nenhuma negatividade chega até mim. Eu decreto que nenhum tipo de inveja, macumba ou coisas ruins relacionadas à espiritualidade me atinge. Eu decreto que eu sou protegida espiritualmente e por Deus contra qualquer tipo de coisa ruim. Eu decreto que tudo de ruim que for lançado contra mim é 10 vezes pior para a pessoa que fez isso contra mim. Eu decreto que sou protegida pelos deuses, pela espiritualidade e por Deus contra todo tipo de ruindade. Minha capacidade intelectual é extremamente avançada. Meu nível de capacidade cerebral é abruptamente superior, me permitindo usar 100% de sua capacidade. Minha inteligência emocional e estabilidade emocional é constantemente controlada e elevadíssima.